Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Conta uma história que eu amo, para efeito também de entendimento sobre identidade, sobre propósito e sobre o processo de terapia mesmo naquela parte de transformação, sabe? De passar pelo nosso processo de elaboração, de mudança. Porque conta a história de Saulo, o nosso querido apóstolo Paulo, né? Que antes da conversão dele, ele era o Saulo, aquele que perseguia cristãos. E eu faço uma associação aqui para mim, que é por isso que eu gosto muito de trabalhar isso daqui, em identidade e propósito principalmente. Porque eu trago para mim que Saulo, mesmo quando ele perseguia cristãos, que ele torturava, matava, ele tinha amor por Deus. Ele amava Deus. E ele amava do jeito dele, talvez porque ele não conhecesse Deus intimamente, mas pelas pessoas. E ele era já uma pessoa em excelência em fazer o que lhe era coordenado, ele era obediente. E ele, como ele conhecia Deus através de outras pessoas, essas pessoas diziam que não podia ter blasfêmia contra Deus. Então ele entendia o quê? Se não pode, não pode. Aí aparece um bando de gente nova lá, dizendo que tem um tal de Jesus, que é o Filho de Deus, falando que é Filho de Deus, que é o Deus. O que ele fez, gente? Ele foi defender o Deus que ele conhecia. E ele foi obedecer regras e ordens. Então, se você pensar, ele não tinha uma natureza ruim, mas ele estava envolvido no caminho errado. É como se ele tivesse que seguir por aqui e ele estivesse seguindo por aqui. O que acontece? Quando Saulo um dia está lá no caminho, depois do apedrejamento de Estevão, aí ele está lá seguindo o caminho dele para perseguir mais cristãos, ele de repente se depara com uma voz e uma luz tão forte que cega ele. E detalhe, não cega momentaneamente, mas ali naquele momento a luz deixa ele tão cego, como se ofuscasse a visão dele, né? E uma voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, ele fica cego por 3 dias. Eu convido vocês a lerem em detalhes, porque eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês, tá? Mas a história é linda, porque Jesus fala com ele, e ele ali cego, né? E Jesus fala com ele e já dá ordens para ele, instruções. Não é nem ordens, vamos chamar de instruções. Jesus dá instruções para ele seguir. E ele precisa ser levantado, conduzido, porque ele não estava enxergando. E ele recebe e obedece essas instruções. E ele fica nesse movimento de ficar cego até que ele volte a enxergar. É muito interessante que é essa parte que eu levo muito para o lado terapêutico. Porque quando ele fica cego para o entorno, para poder olhar para dentro, para ele poder entrar em contato com Jesus. E nessa conversa íntima com Jesus, ele entra em contato com ele mesmo. Então, quando nós estamos no processo terapêutico, é importante a gente se cegar para o mundo, para quem dizem que nós somos, para quem espera que a gente faça isso ou seja aquilo, para que a gente possa entrar em contato com nós mesmos, com a condução de um terapeuta, né? Ou mesmo que você estiver fazendo um processo aí sem ajuda terapêutica, mas está num processo de autoconhecimento, você precisa calar as vozes, cegar o mundo à sua volta para olhar para você
e entrar em contato com a única pessoa que pode jogar luz para você na sua identidade, no seu propósito, que é o nosso querido Deus, que é o criador da sua história, da minha história. Ele criou a gente, um dia ele parou tudo e nos fez, ele nos teceu com suas próprias mãos. E não fez isso e nos jogou no mundo. Ele fez em exclusividade. Não somos feitos numa linha de produção. Somos seres únicos e exclusivos. E ele nos deu uma história que é o nosso propósito. Então, quando eu olho para essa história de Paulo, eu vejo Paulo andando na contramão. Era para ele ir para um lado e ele foi para o outro. Por quê? Porque quando a gente não conhece quem nós somos, nós não sabemos para onde vamos. Então, como é que eu vou saber o meu propósito se eu não sei quem eu sou? O que eu gosto de verdade? O que eu quero? Quais são os meus sonhos? Para que eu fui criada? Qual o meu propósito de vida? Qual é a minha história? E nada melhor do que eu entrar em contato direto com o escritor do meu livro, né? Do meu livro da vida, para saber disso. Mas quando eu falo do processo terapêutico, eu quero perguntar para você o seguinte: quais são os moldes que você tem entrado, que pode estar te levando a andar na contramão do seu propósito? Quais são os conceitos que você tem escutado? Qual o molde que você tem entrado? Onde você está engessado com relação à sua identidade? Você sabe quem você é, porque você se conhece e você entrou em contato com o seu Criador? Ou você é hoje, acredita que é a pessoa que dizem que você é? Eu queria deixar então esses pontos para reflexão. Leiam Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a história de Saulo. Prestem atenção aos detalhes e interiorizem isso. Se seguem por um tempo só na presença de Deus, cale as vozes ao redor e tente entender quem você é. Se faça perguntas como: quem dizem que eu sou? E entenda que mesmo as coisas boas que você escuta sobre você, de repente, não diz a respeito de quem você realmente é. Será que eu não estou me encaixando no molde para ser aquela pessoa que esperam que eu seja? Será que eu estou seguindo o caminho dentro deste molde e por isso eu estou andando à margem do meu caminho real, que é o meu propósito de vida? Fica essas reflexões para vocês. E qualquer coisa, se você precisar de qualquer ajuda com relação a isso, pode me mandar uma mensagem no privado que a gente vai conversando sobre identidade e propósito. Um beijo, fique com Deus.